uma cidade onde existe um carro para cada 2 habitantes. Exercícios diários de paciência em frente ao volante. Pedestres e ciclistas disputam cada vez mais espaço por entre ruas e avenidas. Qual o futuro do transporte coletivo? Como evitar o colapso no trânsito? O TVE Repórter trafega em busca de respostas. Cenas impressionantes. Pelo dicionário, acidente quer dizer evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais ou materiais e que ocorre de modo não intencional. Mas, de acordo com as estatísticas das polícias rodoviárias e agentes de trânsito, a maioria das ocorrências poderia ser evitada. A imprudência expressa no excesso de velocidade é um dos principais fatores. Hoje no Brasil, dos 15 até os 30 anos de idade, a garotada morre no trânsito. A sociedade, de maneira geral, ainda não entendeu realmente o que está em jogo. E não é só a morte, e não é só uma vez ou outra, são dezenas de milhares. Falar em mortos no trânsito brasileiro é o mesmo que pensar em um estádio de futebol lotado a cada ano. Ou, se preferir, é como se 18 Airbus caíssem por mês no país. E vai ficar pior. A previsão para este ano é de um aumento de 10% no número. Isso coloca o Brasil em 4º lugar no mundo nesse ranking. O último levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta 1.296 mortes para 1 milhão de veículos. Os Estados Unidos têm 134 mortes e o Japão, 64. Piavati conhece muito bem a questão. Mestre em Sociologia, é escritor e especialista em educação para o trânsito. Atuou durante uma década como coordenador nacional do Programa de Prevenção de Acidentes da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. Também foi assessor técnico da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e atualmente é consultor do Detran Gaúcho. Mas para baixo, para trás das mortes, a gente tem um universo, um contingente de feridos que vão demandar não só atendimento médico, mas as famílias vão ter que arcar com essas pessoas. A gravidade dos traumas também é motivo de alerta para especialistas e autoridades. Só em São Paulo, o Sistema Único de Saúde gasta 57 milhões de reais por ano para tratar vítimas graves. E o Rio Grande do Sul não fica atrás. Somente no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, a média é de 15 atendimentos de feridos com moto por dia. No Hospital Cristo Redentor, também vem das ruas estatísticas que chegam a 2 dígitos. De todos os feridos que chegam até aqui, cerca de 20% são de vítimas do trânsito. Para se ter uma ideia, dos 12 mil atendimentos em abril, 2.200 foram resultados de colisão envolvendo veículos. Para fazer a diferença, o presidente do Sindicato de Motos do Rio Grande do Sul vai criar ainda no primeiro semestre de 2013 um instituto para novos motociclistas. A ideia é que quem acabou de tirar a carteira de habilitação possa se aprimorar e reduzir o risco de envolvimento em acidentes. O recém-habilitado, tanto de carro quanto de moto, se ele se sente inseguro, ele vai nos procurar, nós vamos dar um curso para ele ser mais prático ao veículo, para ele enfrentar o trânsito como se deve enfrentar e, acima de tudo, trabalharmos a educação dele. Ele ceder quando tem que ceder, ele respeitar o espaço público do próximo. O que era para ser exceção vira regra na cidade grande. Neste exemplo real, a imprudência avança sobre a faixa do pedestre. E não é preciso muito tempo para conferir flagrantes como este. Em 10 minutos de espera, neste importante cruzamento da capital gaúcha, foi possível perceber que a pressa tomou conta de muitos motoristas. Será que os gaúchos são os piores condutores no trânsito brasileiro? Nós temos na categoria B um índice de reprovação superior a 50%, porque nós vivemos numa geração também que pratica 7, 8 funções ao mesmo tempo, quer falar ao celular, quer escutar o rádio, quer dirigir, quer fazer. Isso não é possível. Dirigir é um ato de extrema seriedade, de responsabilidade.
E segundo o Detran, a avaliação é rigorosa. Nós temos no Rio Grande do Sul o Centro de Formação de Condutores, né, que são escolas de ensino com nível elevadíssimo em relação ao resto, aos demais estados da federação, cujos recursos humanos são formados pelas instituições de ensino superior, as universidades, os cursos de qualificação também com acompanhamento pedagógico da divisão de habilitação pela fiscalização. Então isso é muito importante para a formação e a qualificação dessas pessoas que conduzem no espaço público. Também através da questão da divisão de exames, a avaliação dessas pessoas, quem efetivamente tem condições de conduzir o veículo no espaço público, né? Então, os exames são rigorosos. Mesmo assim, sabe aquele jeitinho brasileiro? Aquele que a gente deveria ter vergonha? O jeitinho de levar vantagem em tudo também está presente por entre veículos de todos os tipos. São muitas as artimanhas para vencer no asfalto. Especialistas das mais diferentes áreas tentam compreender este fenômeno, que só não é maior porque ainda há pessoas que preferem a honestidade, cumprindo as leis. Você pode estar num caminhão, você pode estar de bicicleta ou a pé, todos estão sujeitos à mesma regra, né, do sinal vermelho. Né? E o que a gente vê, na verdade, é uma rejeição. Né? Assim, na verdade, a gente tenta não se igualar. Né? Assim, o esforço brasileiro sempre é de se distinguir, não de se igualar. Se por conta própria muita gente não colabora e, digamos, esquece de seguir as regras, o jeito é abrir o olho, fiscalizar. Terça-feira, 3 horas da tarde, estamos em uma das vias de principal ligação do centro com a Zona Sul. Vamos acompanhar bem de perto uma barreira da Brigada Militar. Ligação na checagem. Nós vamos trabalhar na 10 e o Pereira tem ali o terminal embarcado. A tecnologia tem ajudado o trabalho de fiscalização do trânsito. Viaturas como esta contam com um computador conectado ao sistema de consulta integrado da polícia, o que possibilita verificar a situação do veículo e os antecedentes do condutor. Trânsito melhor passa também pela sensação de segurança de quem circula pela cidade. Barreiras como esta ajudam a evitar crimes e a aumentar a fiscalização de condutores. O objetivo principal, a Brigada Militar, ela mapeia e planeja os pontos e rotas de saída de veículo e de maior incidência de roubo e furto de veículo na capital. Então, as barreiras se dispõem para essa atividade de coerção e também preventiva, né? De orientar e de fiscalizar. Obviamente, nessas barreiras nem sempre se encontram crimes ou delitos de maior gravidade. A maior parte delas são infrações de trânsito. Então, também tem um caráter educativo. Luiz sabe a importância deste tipo de operação. Ele trabalha no trânsito há 6 anos. No dia a dia, no trânsito, muita irregularidade, motoristas... encontra... Não, isso faz parte, não. Henrique dirige carro e moto há quase 30 anos. Até o mês passado, se orgulhava de não ter uma multa sequer. Mas foi flagrado pelos agentes de trânsito por excesso de velocidade em Porto Alegre. Resultado? Perdeu 7 pontos na carteira e prejuízo no bolso. Eu saí brabo porque trancaram para mim não subir na Castelo e eu tenho que pegar voluntários, dar toda a volta e ir lá na igreja. Então eu saí dali brabo, dei uma aceleradinha a mais. E o prejuízo e os pontos na carteira? R$127 de prejuízo. A relação da Blitz ajuda também a melhorar a sensação de segurança? Ajuda. Hoje até, inclusive, eu postei no Face, que eu vi uma matéria sobre a Blitz, eu postei que eu apoio. Quando se fala em mudança de comportamento, é preciso olhar para os centros de formação de condutores. Hora de acompanhar a preparação dos novos motoristas. É por aqui que passa o futuro do trânsito. Vamos embarcar na aula do Vitor. O estudante de 18 anos está na metade do curso e vai encarar o movimento de fim de tarde no bairro Bonfim, ao lado do instrutor Felipe. Sinaliza para a esquerda, olha para se não dá para ir, tu vai parar longe. Eu tentei ser prudente, né? Não ia trocar de faixa sem ter convicção de que eu podia fazer isso. Então preferi ficar atrás do ônibus, esperar, dar uma aliviada ali para trocar, né? Bom, agora é a vez do instrutor dar o seu ponto de vista. A lição é essa, é ter a atenção, olhar nos retrovisores, né? Sinalizar de longe para quem está vindo atrás já ter certeza que tu quer trocar de faixa
E se não tiver como ir, vamos aguardar, né? Passar tranquilidade para ele, demonstrar para ele situações que acontecem direto, que é variado, todos os dias acontece muita situação diferente, né? Ele vai passar por muita coisa até depois que obter a carteira. A pergunta é inevitável. É possível um trânsito com mais gentileza? O trânsito é complicado, ainda mais quem começa assim não pode já querer sair andando alta velocidade, tem que tomar cuidado mesmo e dirigir com atenção. E mais gentileza, será? E gentileza, com certeza. No próximo bloco, vamos em busca de mobilidade urbana e conscientização para um trânsito mais seguro e em harmonia com quem está dentro e fora dos veículos. Fique com a gente e descubra o que você pode fazer para melhorar a circulação na sua cidade. As doenças cardíacas são as que mais matam no Brasil e no mundo. Mas olhando bem para a cidade grande, não são só as veias e artérias que entopem. A conta é bem simples. Número de pessoas versus sistemas de transportes disponíveis é igual a congestionamento. Para esta engenheira de tráfego da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a analogia é bem adequada. Toda metrópole sofre dessa doença crônica da modernidade. Uma pessoa que tem diabetes, ela precisa cuidar da alimentação, tomar medicamento e precisa fazer exercício. Tá? Se ela tomar medicamento, mas não cuidar da alimentação, ela vai ter problemas. A gente tem que otimizar a gestão do tráfego. Não é razoável, não é sensato apostar como uma obra ou uma medida que vai solucionar congestionamento. Os números reforçam a preocupação da especialista. Em 2000, a média em Porto Alegre era de 1 carro para cada 4 habitantes. 10 anos depois, a realidade é de 1 carro para cada 2 pessoas na capital gaúcha. Eu não acredito que a população vai vender seus automóveis e abandonar os automóveis, né? É improvável, né? E a cidade vai continuar crescendo. O que a gente pode e deve apostar é numa mudança de mentalidade, né? De tal forma, e uma mudança de mentalidade da população e uma mudança de capacidade de planejamento da administração. Para vencer essa doença crônica, o primeiro passo é aceitá-la. As maiores parcelas de responsabilidade estão com motoristas e gestores públicos. Ver e ser visto, intervisibilidade que eu chamo. Por quê? Porque assim, o pedestre tem que enxergar o seu entorno, o carro, o ônibus, não se distrair. O motoqueiro tem que respeitar o ciclista, os seus movimentos possíveis, né, sinalizar. O condutor, o caminhão, tem que respeitar os menores, o carro, o pedestre, o ciclista. Então, cada um é responsável por essa parte. E como tem muito comportamento subjetivo ainda, é uma campanha permanente para chamar atenção para isso, né? Então, assim, acho que esse é o desafio maior ainda para a gente. Neste ponto da avenida, um jeito de melhorar a vida de pedestres e veículos foi mudar o local do semáforo e reforçar a sinalização. Tudo para evitar atropelamentos e tranqueiras. A gerente de planejamento de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação aponta que 14 obras viárias estão em andamento e 17 quilômetros de ciclovia devem ser entregues à população até o final do ano. Nós temos, dentro do plano diretor, uma série de gravames, de alargamentos previstos há bastante tempo e que estão sendo executados agora, né? E justamente que era para absorver esse aumento de veículos, esse aumento de demanda, esse aumento de desenvolvimento, né? Junto com a expansão viária, vem os corredores de BRT, vem as ciclovias, vem toda essa qualificação, né, que eu falei no início, que faz parte do planejamento de trânsito. Isso vai resolver bastante os nossos principais gargalos. Para estimular a circulação, este advogado defende a bandeira da mobilidade urbana. Ele vai a pé ao trabalho e utiliza a bicicleta com frequência nos momentos de lazer. São conceitos novos, que são conceitos que estão sendo implantados com bastante intensidade nas principais cidades do mundo. Aí nós temos Paris, nós temos Nova York, nós temos Londres. Começou com cidades de vanguarda, como Amsterdã, Copenhague, mas hoje já são conceitos assim que estão consolidados. Rio de Janeiro é uma cidade que está bastante avançada. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos inclusive a própria prefeitura de Pelotas está muito mais avançada em termos
técnicos e conceituais do que Porto Alegre. Quem anda de bicicleta hoje é um herói ou é meio louco? E se tivéssemos mais aires por aí, que outras soluções são possíveis para desafogar espaços, descentralizar a cidade, compartilhar automóveis, estimular e efetivar um transporte público com qualidade? Nenhuma cidade do mundo hoje está livre de congestionamento. Londres, Paris, qualquer cidade da Alemanha, elas vão adotando medidas, né, de desincentivo ao veículo. Como é que isso é feito? Qualificando o transporte coletivo, dotando a cidade de rede cicloviária, melhorando os passeios para que as pessoas caminhem também, usufruam mais a cidade, né, deixando o carro como opção. Tem cidades, inclusive, que as pessoas deixaram de comprar carro, né? Elas recebem bônus se ela compra bicicleta. Só que tudo isso passa por uma revisão de prioridades, ou seja, repensar os centros urbanos que foram projetados para carros. Se não quisermos mais conviver com cenas assim, é preciso que as cidades sejam projetadas para as pessoas. Investir mais em opções urbanísticas que ofereçam às pessoas serviços e alternativas próximas da residência, de tal forma que as pessoas não necessariamente precisem viajar tanto para atender suas necessidades. E aí elas vão poder atender suas necessidades a pé, de bicicleta, elas vão poder eliminar o uso do automóvel para fazer qualquer atividade. Nós temos no Rio Grande do Sul mais de 5 milhões e 500 mil veículos, mais de 4 milhões e 500 mil condutores de veículos, e as cidades, né, foram planejadas para os veículos, e essa variação ela precisa ser modificada. As cidades precisam ser planejadas e projetadas para as pessoas. Enquanto esse dia não chega, a esperança é de que Poliana deixe de ser estatística rara. Ela percorre cerca de 40 quilômetros por dia, nunca foi multada e conta o segredo. Tudo por uma questão de prudência. Se deu um acidente, é porque alguém foi imprudente, alguém não respeitou a legislação do trânsito. Enquanto esse dia não chega, a esperança é de que Poliana deixe de ser estatística nem um pouco rara. Em dezembro do ano passado, ela perdeu a mãe de 49 anos e teve um irmão de 20 anos gravemente ferido. Uma ultrapassagem errada de um condutor escreveu a parte mais triste da história dela. Um jovem de 29 anos que achou que poderia ir para uma festa, beber, sair, dirigir. O velocímetro da minha mãe parou em 40 km por hora, ou seja, ela estava totalmente correta. O dele em 151 km por hora. Ele faleceu na hora, acabou com a vida dele, com a vida da família dele. A minha mãe faleceu na hora por uma imprudência. Há 9 anos, a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta para o crescimento da epidemia sobre rodas, os acidentes de trânsito. No final do século XX, essa era a 9ª entre as 10 principais causas de morte no mundo. Disa Gonzaga tenta mudar essa história com a Fundação Vida Urgente Tiago Gonzaga. Depois de perder o filho em um acidente de carro, ela criou a ONG que é referência no Brasil. Um trabalho que acaba de completar 17 anos. Quando nós iniciamos, não tinha lei seca, não tinha nada. Era a madrugada viva da Fundação, indo com 50 jovens para os points lá para fazer bafômetro. A lei seca, ela não caiu do céu. A lei seca, nós entregamos para o ministro, na época, o Tarso, mais de 70 mil assinaturas pedindo essa lei. Isso em setembro, na Semana do Trânsito. No outro ano, em maio, junho, foi votada a lei lá. Daqui a 12 anos, em 2025, os acidentes de trânsito serão a 3ª maior causa de morte, superando as guerras e ultrapassando várias doenças para as quais hoje não há perspectiva de cura. Quem projeta é a Organização Mundial da Saúde. Quem não se conforma com isso é Disa. O trânsito somos todos nós em todos os papéis que ele representa, né? Mas isso não é culpa das pessoas, cada uma. É culpa de uma sociedade que colocou como se o carro fosse o dono da rua, o carro fosse o dono da urbe, da cidade. E não é, né? A gente tem que ter mecanismos, e eu acho que o teatro é uma forma muito importante. O teatro, além de ser como lazer, um teatro hoje engajado é um teatro que fala de vida, que fala de não violência. A Fundação tem 4 espetáculos teatrais que acontecem na sede da ONG. Só no ano passado,
35 mil crianças e adolescentes assistiram às peças. E a arte é uma das melhores estratégias para educar os futuros motoristas. Os pequenos de hoje serão os condutores ali na frente. Olhares atentos aos ensinamentos da peça, que mostra o desafio de uma lagarta que quer atravessar a rua. Momentos de puro encantamento e reflexão. É deles também a missão de fiscalizar o comportamento da família dentro do carro. Cinto é cinto de enfeite? Não. Como é que ele se chama? Cinto de? Segurança. De segurança, então é para todo mundo ficar bem seguro dentro do carro, tá bem? O Brasil fez um pacto com a Organização das Nações Unidas para reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Algumas regras não mudaram, permanecem atuais. Aliás, fazem toda a diferença. Não correr, respeitar as leis de trânsito e ser mais gentil com o trânsito. Nós temos que respeitar as regras de trânsito. E não é impossível. Não é impossível, não é impossível. É muito mais fácil tu chegares com segurança do que tentar chegar com pressa e não chegar mais. Tem que mudar, inverter esse conceito de que as ruas e as avenidas são para os carros. O que circulam nas avenidas, nas ruas e nas estradas são vidas, antes de mais nada.